Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje teremos uma dica de saúde e também recebemos aqui no estúdio a doutora Tereza Virgínia Nascimento e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre um problema que com certeza ou você tem ou conhece alguém que tenha, que é a famosa intolerância a glúten e a lactose. A doutora Tereza Virgínia, ela é hepatologista e também professora da UFES. Fiquem conosco. Doutora Tereza, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar dessas doenças que são tão comuns, né, no dia a dia. Comuns e muita gente, parece que a cada dia mais pessoas têm, né? Quem nunca comeu alguma coisa e passou mal depois, realizou exames e verificou que tinha intolerância a alguns alimentos. Mas assim, doutora, para começar, que alimentos a gente encontra geralmente a lactose? O que seria a lactose? A lactose é muito comum no leite, certo? Porque o leite é um alimento muito rico, porque ele tem proteína, gordura e tem a parte de carboidrato, que é essa enzima que a gente chamaria da lactase. Da lactose. A lactose tem que ser degradada pela lactase. Se seu organismo não produz a lactase suficiente, você vai cair numa síndrome dessa, de intolerância à lactose. É muito grande esse carboidrato. Aí ele precisa ser quebrado pela lactase. Quer dizer, ele se chama de lactose e vai ser quebrado pela lactase. Entendi. Se ele não é quebrado, você não consegue absorver. Entendi, doutora. E geralmente, quais são os sintomas das pessoas que têm essa intolerância? Pode ser distensão abdominal, pode ser refluxo, pode ser diarreia. Em raros casos pode até dar constipação, dor abdominal e flatulência, que é o paciente se sentir com a barriga grande, cheia. Entendi. Dura muito tempo esses sintomas, geralmente? Dura. Tem gente que vai, por exemplo, toma o alimento e vai ficar quase o resto do dia, ou metade do dia. Com esse mal-estar, né? Com esse mal-estar. Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico? Como é que eu posso saber se eu tenho essa intolerância? Existem exames específicos? Tem um exame que você faz no sangue e tem um padrão ouro, que seria um teste respiratório, para ver a liberação desse hidrogênio, dessa enzima. Esse exame do sangue, você vai ter a variação da sua glicemia. Se a sua glicemia não subir acima de 20 em cada minuto, vai ser positivo o exame, entendeu? Como você não absorve ela, não vai conseguir subir. E os testes respiratórios é o que tem de mais moderno, né, para fazer. Eu não ouvi, doutora, acho que é novidade para todos que nos assistem. Isso tem mais pouco tempo que foi... tá se fazendo os testes aqui em Aracaju. Entendi. Então respirando, existe algum aparelho que faz essa medição? Isso. Então em alguns minutos a gente descobre? Não, ele é um teste demoradinho. Você vai tomar uma substância que contém a lactose e você vai respirando 30, 60 minutos, vai fazer um gráfico. Demora 1h30 ou mais. Mas ele é bem sensível, bem sensível. Mas qualquer pessoa, por exemplo, qualquer idade, qualquer faixa etária, poderia realizar esse exame? Pode. As crianças são mais trabalhosas, né? Sim. De você botar a criancinha ali sentadinha, mas qualquer idade pode fazer. Doutora, existe mais de um tipo de lactose? Existem diversos? Se sim, explica pra gente quais são. Existem 3 tipos. Existe uma que você tem pouca enzima, e você já nasce com isso, e com o tempo o bebê vai perdendo mais, e você apresenta mais na vida adulta. Tem um que o bebê já nasce com ela, é uma coisa hereditária. É mesmo, já doutora, nasce com ela. E tem uma que qualquer coisa que esteja alterando o delgado, por exemplo, a doença de Crohn, a doença celíaca, você passa a absorver mal. Imagine o intestino, eu estou fazendo uma comparação. Ele tem umas velocidades que eu vou chamar ela de peneira. Tá. Se a peneira estiver íntegra, tudo bem. Mas se eu lesar essa peneira, eu posso apresentar intolerância à lactose devido a essa doença secundária, que eu falei, tipo Crohn, tipo celíaca. Entendi. Você entendeu? A gente nasce com um pouco de enzima, uma enzima baixa, sim, e vai diminuindo, que essa vai ser a do adulto, é extremamente comum. Uma da criancinha, que já nasce, e outra por doenças secundárias que levam a intolerância à lactose. Então, existem doenças que podem ocasionar intolerância. Exemplo, doença celíaca pode causar, a doença de Crohn pode causar, porque ela vai
justamente ferir essa peneira, entendeu? Eu comparei de peneira para ficar Entendi. mais Até para quem que está nos ouvindo saiba, doutora, essa celíaca e a outra, que há, para além disso, o que ela gera no organismo da pessoa? A doença de Crohn é um negócio bem... De Crohn? De Crohn. Não vou chamar Crohn. de terrível, que seria. É uma doença bem, com clínica bem evidente. E a doença celíaca, você vai ver que a gente vai conversar um pouquinho, que tem classificações do celíaco. Entendi, doutora. Então, assim, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não podem comer nada que tenha leite? Seria isso? Não, deveria não comer nada que tenha leite, a não ser que ela tome uma enzima. A lactase era uma enzima que antigamente você tinha que importar, mas já há algum tempo a gente tem no Brasil. Você toma a lactase 30 a 40 minutos antes de comer um pudim, de tomar um iogurte, de comer alguma coisa com leite. Agora, existe já vários leites sem esse problema, já evitado com a lactase junto. Mas aí eu trago uma questão para a senhora, que deve ser a dúvida de muita gente. Existe, então, a lactase que eu posso amenizar ou quase não sentir nada por comer um pudim, por tomar. Isso. Mas e se é uma pessoa que todos os dias ela quer comer um pudim, todos os dias ela tem o hábito de tomar iogurte? Esse excesso de lactase pode gerar algum... Não, não. Ela pode tomar lactase todo dia. Ah, então, durante o dia tem limite, por exemplo, ela sabe que ela comeu um pudim 10 horas da manhã, então ela tomou algumas horas antes. Mas ela vai comer uma outra coisa com muito leite à noite, ela pode repetir? Essas enzimas existem com unidades pré-determinadas. A gente normalmente gosta que use 10 mil, vamos supor, 10 mil de manhã, 10 mil de noite. Entendi. Você pode fazer uma dose menor, se for comer mais assim. Mas existem também muitas receitas boas hoje em dia, né? Sem leite, sim. Existe leite que já é próprio para a pessoa. Existe já no mercado coisas próprias para quem tem intolerância à lactose. Sim. Antigamente era horrível, não tinha nada, mas hoje em dia tem um espaço bom. É um pouquinho mais caro, né? Mas tem. Para essas pessoas que acabam, por exemplo, não optando pelo uso da lactase, doutora, mas insistem em fazer, utilizar, né, consumir, na verdade, o leite, tudo que deriva, e vem esse problema, o mal-estar. Isso, com frequência, pode gerar um outro problema na pessoa? Não, eu passo mal, mas depois eu fico bem, tá tudo certo. No futuro, doutora, será que causa um outro problema? Essas doenças, existe se eu pudesse classificar em leve, severa e moderada, eu posso, após um exame do teste de hidrogênio, dizer para você tem uma intolerância à lactose severa. Eu acho que você vai sofrer mais. Se for leve, talvez venha para driblar um pouquinho, mas eu estou falando que tem essa oportunidade da lactase e dos produtos que tem. Sim. E as pessoas hoje que sofrem com este problema têm uma cura, um tratamento, ou são esses paliativos, o uso, por exemplo, da lactase? Eu não chamaria de paliativo, porque o que eu preciso mesmo é a lactase, eu estou dando a você, mas não tem uma cura. Uma cura eu dizer, olha, você vai usar e vai ficar bom, não. Não tem, né? A pessoa viveu o resto da vida com este problema, né? E aí a gente começou falando no início do programa sobre essa questão da lactose e do glúten. O que seria, onde é que a gente pode encontrar também um glúten? Existem pessoas que têm intolerância ao glúten, doutora? O glúten, ele pode ser 3 tipos de doença. Pode ser uma doença autoimune, pode ser uma doença alérgica e pode ser uma doença não alérgica. Você pode ser só uma hipersensibilidade ao glúten, entendeu? Sim. Eu comi, tenho uma hipersensibilidade, isso é um quadro clínico normalmente melhor. Vou voltar para o quadro 2, que seria a doença alérgica. Essa doença alérgica você tem que ter cuidado. Porque quando você come glúten, o que é que você pode ter? Você pode ter uma hepatite dermatiforme, sua pele ficar toda vermelha, feia. Sim. Você pode ter lesões na boca, pode ter diarreia, pode ter dor. A doença celíaca mesmo, ela é ligada a uma série de doenças que eu vou conversar mais e tem risco até de neoplasia. Mas essa alérgica é a que eu tenho medo, porque você come e tem uma alergia. Aí você está comendo aqui comigo e de repente eu noto que você ficou com os olhos inchados, o rosto inchado, a boca cheia de aftas. E o nível de alergia, ele é grave, às vezes de ter que botar você na urgência. E se você sair dali e fizer atividade física, em menos de 40 minutos você tem um risco de uma descarga grande e ter uma anafilaxia
Doutora, isso é sério. É com risco de ir para o hospital mesmo, correndo, senão não é bom. É mesmo? Mas repare, são 3 doenças diferentes. Sim. Eu estou falando que uma é alergia, a outra é uma hipersensibilidade e a outra é a doença celíaca. Se você perguntasse a mim qual que eu preferia ter, claro que é a hipersensibilidade. Sim. Porque eu comi uma coisa com glúten, tive uma hipersensibilidade, tive meus sintomas e vou me sair bem. Sim. A alergia é um negócio que eu falei que tem que ter cuidado. Ele é apavorante até para quem está de lado. E se você montar junto com isso 40 minutos antes de fazer atividade física, ele é mais ruim ainda. Entendi. E a doença celíaca é uma doença de verdade que pode estar relacionada a problemas de diabetes, tireoide, osteoporose, doenças hematológicas e o risco de câncer. Então, entendi. Quando a gente fala da intolerância à lactose, eu estou falando de uma doença que para mim é bem mais leve. Sim, verdade. Quando eu tenho uma doença desse estilo, eu quero saber o que você tem. Se você tem uma alergia, se você tem um componente autoimune ou se você tem uma hipersensibilidade. Se for a hipersensibilidade, eu fico mais tranquila. Se for alergia, eu não vou ficar tranquila. E como é que consegue detectar, doutora? Qual é? A gente fala em medicina que a clínica é soberana, o sintoma clínico. Por exemplo, a gente já aprendeu, quase todo mundo, os pródromos de um infarto. Assim, ninguém sabe muito, mas todo mundo sabe um pouco. É verdade. Essa daqui que eu estou falando, que faz lesões na pele, que faz essa lesão de alergia, de diarreia, os sintomas são... acaba a festa de qualquer pessoa que tiver com uma coisa dessa, né? Aí vocês vão me perguntar como trata essa doença. Como trata essa doença? Se for a doença celíaca, a gente tem que levar mais a sério, fazer os marcadores dela, ficar em cima. Se for essa da alergia, você já viu que tem. A hipersensibilidade é uma coisa mais tranquila. A hipersensibilidade, eu tiraria os alimentos que têm glúten. Aí o pessoal pergunta quais são os alimentos que têm glúten. Cevada é um. Eu queria lembrar que a cerveja tem cevada. Aveia não pura, porque tem aveia sem glúten. O trigo, tudo isso tem gliadina, tem tudo coisas que vão desencadear. Você vai ter que tirar mesmo, a severidade aí da dieta tem que ser maior. Existem nutricionistas que têm dietas maravilhosas, assim, que você pode ir para a festa e estar com ela pronta. Uma coisa que eu quero chamar a atenção do glúten é que se você preparar alguma coisa com qualquer coisa dessa. Eu tenho uma coisa de bolo, botei o bolo na forma, e se não for tirada e lavada, não deve se usar. Eu acho que o ideal é ter um forno para o paciente e você ter onde botar os alimentos só para o paciente, que só ter botado uma coisa com trigo, mesmo lavada, às vezes desencadeia. Não acredito. É sério? É verdade. Mesmo que a gente lave, fica ali. Mesmo que a gente lave. Eu acho melhor ter um fogão próprio para um paciente e uma coisa assim. Principalmente se você tiver alergia, né? Meu Deus, doutora. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos e vocês fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com a doutora Tereza Virgínia Nascimento. Ela é hepatologista e professora da UFS. Estamos falando sobre intolerância à lactose e a glúten, que com certeza vocês têm ou conhecem alguém que tem. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju. Você pode assistir a reprise deste programa e de outros também. Semanalmente a gente recebe aqui um profissional da área da saúde e esclarece uma dúvida para você. Doutora, a gente estava falando sobre alergia ao glúten, né? E realmente é preocupante porque a gente não tem noção que pode trazer, quem sabe, até a óbito. E eu queria só esclarecer que a senhora acabou falando sobre atividade física. Se a pessoa tiver feito a atividade física antes dessa alergia ou após, doutora? Quando você tiver a crise ou sentir que desencadeou, você tem que esperar 40 minutos para fazer o exercício. Não pode fazer exercício. Tem que esperar 40 minutos depois para realizar. Não é ruim, 40 minutos. Entendi. Mas assim, é perceptível, a pessoa está ali comendo e aí ela já percebe rapidamente que tem algo de errado. Normalmente enche o lábio, faz afta, enche o rosto.
aparecem lesões na pele. É a pessoa que tem um quadro alérgico mesmo. Agora, doutora, é imprescindível, acho que a senhora pode bater nessa tecla para quem nos assiste, de que as pessoas que estão ali se alimentando na rotina, percebem que ao comer algo tem algo estranho, é imprescindível que elas visitem um médico para fazer os exames e detectar o que elas têm de verdade. Seria um gastro, doutora? O que é que eu procuro? Estou comendo, sempre tem um mal-estar. Comi um mal-estar. Eu procuro um gastro? Um gastroenterologista. O gastro, então, é a pessoa responsável por toda esta região da gente para tratar os problemas que a gente tem em relação a isso. Sim, eu acredito que um clínico bem orientado também pode acompanhar, desde que seja uma pessoa bem orientada. A gente está falando de intolerâncias, mas, doutora, no seu dia a dia, a senhora também é professora, né? Atende em clínicas, mas na sua rotina de atendimento a pacientes, além dessas intolerâncias, o que a senhora vem observando mais de queixas assim, intestinais, que a senhora vem observando e que talvez a gente até contribua para esses problemas, doutora? Eu acho que tem muito, hoje em dia, a doença de refluxo, que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Essas intolerâncias têm subido e eu quero chamar a atenção que a gente falou no carboidrato, que foi a lactose, mas tem outros, tem frutose, maltose, várias intolerâncias você pode fazer. É mesmo. E elas são derivadas de que alimentos, doutora? Se a senhora puder explicar um pouquinho para a gente. Frutose tem mais em alimentos ricos, nas frutas mesmo. Sim, sim. E os outros que a senhora vem observando também? Mais mesmo em frutas. É mesmo, deve ser difícil uma pessoa não esqueça isso, vamos pensar na lactose e na celíaca. Não, eu falo porque, assim, para pessoas que têm essas intolerâncias, acabam tendo que ter um outro tipo de alimentação, mudar um pouquinho a rotina. Eu queria chamar a atenção que a alimentação é a parte mais importante da saúde, eu acho, bem importante. Sim, doutora. Tem um ditado que diz que a gente é o que come, né? É verdade. E hoje em dia, às vezes, as pessoas ficam comendo muitos alimentos processados, isso não é bom. Faz uma academia danada e vai para um local desse e pega um processado, né? É verdade. A senhora trouxe, na verdade, um tema, assim, uma questão, na verdade, muito importante que a gente traz com todos os entrevistados aqui, doutora. Essa vida louca que as pessoas andam levando, é muito corrido, né? É competitiva, é uma vida muito... que eu às vezes digo, as pessoas estão correndo um tanto, mas para chegar em qual objetivo, no final das contas? E todos os médicos que passam pelo programa, eles reforçam muito, ó, sobre essa questão da alimentação e tentar uma alimentação mais saudável possível. A água, que a senhora deve pegar no pé dos seus pacientes também, para beber muita água. E a questão da atividade física, que é de extrema importância. O ideal é que você beba em torno de 2 litros de água por dia. É verdade. A atividade física é uma coisa importante e eu vou bater que esses alimentos processados não é muito bom. Não é. Trazem problemas de saúde, né? Muitos têm. Mas hoje em dia, veja, na hora do almoço você liga, né? Às vezes para um iFood, eu não faço não. E manda vir uma comida que é toda... que não é interessante. Eu digo, às vezes, no programa que eu falo para as pessoas, é buscar um tempinho de verdade para preparar seu alimento, botar uma verdurazinha, né? Você pode de manhã comer uma banana da terra, né? Com granola. Na hora do almoço pegar e comer verdura com a proteína e um arrozinho. Eu acho que até dava para a gente fazer, viu? Dá! Apesar dessa correria, se a gente parar para organizar, a gente consegue, né? Falando nisso, doutora, aproveitando também o ensejo, teriam alimentos que a senhora indicaria, por exemplo, que seria interessante fazer uso diário? Por exemplo, a senhora falou a banana da terra, a macaxeira. Existem alimentos que a gente pode colocar assim, na nossa rotina que fazem bem, inclusive, para o nosso intestino? Pedindo licença aos nutricionistas, eu vou falar assim, uma receita da manhã. A banana da terra com granola é importante. Você, na hora do almoço, eu falei um arrozinho com verdura e uma proteína. E de noite, uma macaxeira, uma batata doce ou um inhame. Mas tudo isso tem que ser comido, se você quer manter um peso, dentro de um peso, assim. 150 gramas, 170 gramas seria o ideal. De você pesar a macaxeira antes de cozinhar. E o inhame para cozinhar. Mas você pode cozinhar e até guardar, né, no congelador. A gente fala, eu sempre trago isso, porque assim, eu não sei a senhora, viu? Mas à noite eu vou jantar mais de 18, 19 horas, mas não tem condições. Até o momento em que eu vou dormir, doutor, eu como
até aquele momento. Se eu for dormir 11, meia-noite, eu vou comendo. Eu acho que talvez em casa, ansiedade, Olha, eu vou dizer, a senhora indica o quê? o ideal, a partir das 18 horas, 18, 19 horas, era não comer mais nenhum carboidrato. Carboidrato, sim. Então, banana, manga, tudo é carboidrato. Então, você fazer uma raiz com uma proteína, ou uma sopinha. Entendi. Gente, mas tem que ouvir a doutora aí. Mas tem gente que me diz que não dá tempo de comer, não almoça, aí vai comer de noite e come tudo que tiver na casa. E a senhora tenta manter, né, a regrinha, porque a senhora acaba sendo até referência, com certeza, até para a família, né, doutora? Eu tento a gente mesmo. Falando do glúten, doutora, existe cura para as pessoas que a senhora falou de 3 tipos? Para todos existe? Não, é tirar o glúten mesmo. Eu vou lembrar de novo que tem glúten. Centeio, a aveia que não é purificada, tem aveia que é sem glúten. Sim. Lembrando que a cerveja tem cevada, a cevada, tudo isso tem que tirar. Tem que dizer adeus para o pãozinho francês. Tem que dizer adeus. Tem pão sem glúten. Você gosta, vou comer um pãozinho. Se você tiver uma hipersensibilidade, pode até comer seu pãozinho. Mas se você tiver uma alergia, já viu que é perigo. Quem tem alergia, come, desenvolve isso e você mesmo fica com medo. Aí já se livra. Porque passa tão mal, E a doença celíaca também não é uma coisa boa. Requer muito cuidado, muito tratamento, algumas complicações. Ô, de doutora, osteoporose, de pele. Quando a gente fala da alergia, a gente já ouviu várias pessoas que têm alergia a algumas coisas e geralmente elas têm, acho que é edema de glote, né? Isso. Causa, doutora? Causa, ela tem risco. A alergia ao glúten tem. O melhor de tudo é a hipersensibilidade. Quem comeu um camarão, por exemplo, e teve uma crise alérgica, que é edema de glote, que foi para o hospital, nunca mais quer comer. Com é mesmo. alergia ao glúten vai acontecer a mesma coisa. É uma sensação terrível. E se não tiver tempo hábil para dar o socorro, né? Morrer de camarão, hein? Doutora, a gente está falando glúten. até agora há pouco, imagine. Não, eu tô dizendo, morrer de camarão do glúten não dá certo. É verdade. Doutora, e a sua avaliação, assim, nestas experiências? A senhora observa mais essas intolerâncias, tanto ao glúten, à lactose, mas elas aparecem mais nas crianças, nos adultos, nos idosos? Não, tem coisas para aparecer. A idade, a longevidade é uma coisa que vai tirando um pouquinho a sua saúde. Sim. Então, aquela peneira que eu falei do intestino, ela vai ficando mais desgastada. Então, é mais comum aparecer o intolerância à lactose com o tempo, com a ida da idade, entendeu? Isso é verdade. Mas o glúten, se você tem um glúten que você já veio da imunidade hereditária, você já tem ele. A intolerância à lactose é menos comum em criança, mas pode aparecer em criança, mais em adulto. Sim. E o tempo da longevidade te deixa mais predisposto a algumas doenças. Entendi. Doutora, a gente vai agora assistir uma dica de saúde, já voltamos, mas assim, para vocês que sofrem com os pés rachados, algumas dicas aí que vocês podem tratar. Assistam. Pés rachados. Primeira coisa a se fazer é procurar um podólogo profissional para a gente começar a promover o tratamento contra essas rachaduras e também receber orientação para evitar que elas apareçam. Outra coisa, na verdade, que nós não devemos fazer é tentar tratar em casa sozinho, com o auxílio de lâminas que a gente costuma ter em casa, seja Prestor Barbas, giletes, às vezes canivetes. Então algumas pessoas elas tentam fazer isso em casa, mas isso não é bom porque só vai fazer com que você produza mais pele, que suas rachaduras aumentem. Então o ideal é você procurar o podólogo para que ele promova o tratamento das rachaduras e também vai te orientar como hidratar bem os seus pés em casa para evitá-las. Doutora, a senhora falou sobre a questão do teste respiratório, né, para a realização desses exames e para saber como é que ele geralmente é feito. Tem um teste respiratório que a gente faz até para o carbono 13, que você pode dar o diagnóstico sem precisar fazer endoscopia. Isso está tendo problema com a importação da ureia no Brasil, mas os outros testes todos a gente consegue fazer. Tem o do metano, tem a da frutose, tem o da lactose. São testes assim que são
importante. E existe um teste importante que é o supercrescimento bacteriano. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Existe o intestino grosso, que as coisas lá são sujas. Tem as fezes e tem uma série de bactérias. O delgado, do estômago ao delgado, é tudo estéril. Sim. E essas bactérias que viviam em paz, como comensal, elas começam a subir e faz uma coisa que a gente chama de supercrescimento bacteriano, que dá barriga estufada, diarreia, às vezes tira a qualidade de vida da pessoa. É mesmo, muito. doutora? Aí esses testes respiratórios mostram isso. Interessante. O teste respiratório é uma coisa bem importante. Agora você gasta 1h30 para fazer, Pra mais fazer. ou menos. É. Doutora, eu venho a senhora falando assim desse teste, dessas coisas do mal-estar. É uma região que gera um incômodo se a gente tiver qualquer problema. Hoje, por exemplo, assim, atualmente eu vejo as pessoas se queixando muito do refluxo. Parece que cada dia mais as pessoas estão tendo esse problema de refluxo. E o refluxo pode estar ligado, por exemplo, à intolerância à lactose. Também pode aparecer. Estar, né, doutora? Falando nisso, você sabe que o intestino é tido como o segundo cérebro. Não sei se você já leu isso. Já sim. Então, às vezes, o mau humor, o mau estado da pessoa está relacionado ao intestino. Ele vai liberar muita serotonina, ele vai regular a pessoa. Pode ser que você tenha um supercrescimento bacteriano e depois que tratar, a pessoa fique feliz, mais alegre. A pessoa que fica emburrada, chateada. Que eu estava vendo um filme esse final de semana e a gente fala das fezes. A pessoa está enfesada. Mas né, por aí, que fala né? justamente sobre isso. E pessoas que sofrem, por exemplo, com prisão de ventre, elas estão sempre chateadas. Estão enfurecidas. Às vezes as pessoas estão enfurecidas. E o intestino tem realmente essa regulação do humor. Ô, doutora, e aí eu queria trazer uma pergunta que agora realmente me veio assim. A gente geralmente faz a visita a um médico quando a gente sente alguma coisa. E aí, em relação ao gastro, o gastro é um médico que a gente pode fazer, tem que fazer uma visita a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque eu imagino que existem doenças, inclusive silenciosas. A gente está falando de intolerâncias, elas se mostram. A gente faz consumir o glúten, lactose, elas se mostram, mas existem doenças que elas ficam quietinhas. Olha, eu acho que quem tem uma doença celíaca verdadeira, essa que tem um componente autoimune, tem que ir ao médico de 6 meses, 4 meses. Tem as doenças inflamatórias intestinal, que é Crohn e retocolite, você tem que ir. Existem algumas doenças que merecem uma vigilância, como a parte cardíaca. Mas procurar um gastro uma vez no ano é uma coisa boa também. Sim. E o gastro normalmente é um médico que gosta de conversar, que vai lhe escutar a parte emocional, porque a parte emocional é muito importante no aparelho digestivo. Eu imagino. Eu acho que ver o gastro uma vez no ano, não é porque eu sou gastroenterologista. Mas eu acho que é importante. Eu trouxe uma outra entrevistada uma certa época e a gente falou até sobre esse problema que Preta Gil, que a gente falou das fezes e tudo mais, né? E isso me marcou muito porque a gente precisa se enxergar, perceber que o nosso corpo tem mudanças. Você sabe que no problema que houve da Preta Gil, de Simoni, daquele jogador, é necessário que você faça uma colonoscopia a partir de certa idade pelo risco de câncer. É como você fazer um exame do coração, por exemplo. Aqui está todo mundo muito jovem, achando que está tudo bem, né? Mas eu acho que a partir dos 30, é bom fazer um ecoestresse. É verdade. Que é o exame que vai mostrar se você tem um pouquinho de isquemia. É mesmo? Você anda na esteira e vai lá e faz um ecoestresse físico. Não precisa botar remédio, não. Ah, gente, isso é bom, isso é bom ter atenção. Não sabia, a partir dos 30... Eu acho que é mais seguro. Marcar, não sabia nem desse exame. Não é aquele teste ergométrico, não? Esse é sobre estresse. Ah, doutora? Você corre. É capaz de cair da esteira. Vixe Maria, e aí descobre que se a pessoa não, sabe porque às vezes a gente faz muito exercício, né? Corre, faz funcional, faz não sei o que lá. É, verdade. Interessante, gente. Preste atenção nessa dica da doutora. A gente não faz uma revisão do carro com 10 mil quilômetros? Vamos supor que um ano dê 10 mil quilômetros. É importante. Eu estava falando da Preta Gil, doutora, porque quando ela deu a entrevista, ela disse assim, eu poderia ter, porque ela estava naquela correria, como a senhora disse, essa vida é a correria que a gente tem, e ela percebeu que as fezes dela estavam num formato diferente, já era o tumor ali. Então, eu trago sempre para o telespectador que eles observem o corpo mesmo, porque, claro, não teria curado de cara, mas descoberto antes poderia ter sido diferente. Então, é importante, né, doutora, que a gente observe o nosso corpo. Importantíssimo.
Pois é, muito importante, doutora. Doutora, foi muito esclarecedor. Eu agradeço a sua participação aqui no programa. Obrigada, viu? Espero que a senhora volte outras vezes. Obrigada. Inclusive, a gente está falando aqui, que eu vou trazer em outro momento para a gente falar sobre a esteatose hepática, que é a doença gordura no fígado, né? Muito obrigada. Muito interessante. Obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde, qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá.